Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje a nossa convidada é advogada, civilista e também na área de família, Cláudia Costa. Então, bem-vinda, Cláudia, ao nosso canal. Claudinha. Que agradeço o convite. Bom, como de praxe, né, a gente vai começar a nossa entrevista. Para quem já é inscrito no nosso canal, já deve conhecer a Cláudia, né, que ela tem uma participação, né, na Informe Jus, no canal, junto com o Márcio Maurício e a Sabrina Laranja. Então vocês já devem ter visto, se eu não me engano, acho que foi o nosso primeiro vídeo. Isso, foi o primeiro Time to Talk. Primeiro Time to Talk. Mas agora é a primeira vez que a Cláudia vem como Cláudia Costa mesmo. Então, pra gente conhecer um pouquinho de ti. Então, eu queria saber quando que tu começou a tua vida empreendedora, se tu trabalhou também como CLT, se realmente tu sempre te descobriu advogado. Eu queria que tu contasse para o pessoal te conhecer um pouquinho. Sim. Primeiro agradecer, né? Sempre um prazer estar aqui com a Cláudia. Estar aqui pela segunda vez, né? Terceira, né? No Time to Talk. E eu me formei, né? Colei grau no final do ano de 2003, né? Pela Uniriter, né? Na época Riter dos Reis. E de lá para cá sempre trabalhei, né? Advoguei. No início estagiava no IP, né? E depois disso sempre em escritórios de advocacia. Sozinha, né, como empreendedora, já faz bastante tempo, acredito que uns 15 anos, mais ou menos, que eu tenho o escritório, né, no início tinha um colega, enfim, com quem eu comecei, e há muito tempo sozinha, né, uns 15 anos sozinha, com algumas parcerias, né, tanto com o Informe Jus, como outros colegas que a gente acaba fazendo parceria, mas são aí uns 15 anos, pelo menos, de vida empreendedora, né, nesse ramo. E nesse decorrer desses 15 anos... tu te debruçou assim com mais dificuldades nessa área empreendedora do direito, que a gente tem muitas mudanças também. É difícil também fazer o marketing, né? A gente sabe que quando a gente é sozinha, a gente tem que captar, trabalhar, se preocupar. Sim, se faz o todo, né? No início a gente não tinha essa possibilidade. Hoje eu vejo assim muita vantagem com a questão das redes sociais, né, do YouTube, da gente conseguir mostrar o nosso trabalho, né, de uma forma mais fácil. Antigamente isso não existia, né? Mal se tinha um celular, enfim. Verdade. E na época dos processos físicos, né? Agora a gente está já se despedindo, né? Praticamente, é quase tudo eletrônico. Mas nós não tínhamos esse lado, mas a gente tinha uma vantagem, que eu costumo dizer antigamente, que era o presencial, estar no cartório. Quase todos os dias eu estava no fórum, então a gente conhecia todo mundo dos cartórios, né? Acabava fazendo amizade com o pessoal das varas. E, enfim, por ali mesmo se fazia uma troca de cartões, digamos assim, o que hoje a gente pode fazer pelas redes sociais, né? Divulgar o nosso trabalho. Então, são épocas diferentes, né? Mas sempre, eu acho que eu tenho muito na veia essa questão do empreendedorismo, sempre dei um jeito, né? De captar cliente, enfim, e tem muito aquela questão do um indica para o outro, né? Gosta do trabalho, tem a confiança, a credibilidade e acaba vindo. Eu costumo dizer que eu sou abençoada na advocacia porque realmente sempre deu certo, sempre dá certo, né? E eu sou muito feliz advogando, gosto muito do que eu faço. Coisa boa. Bom, então além, né, de eu te chamar para o pessoal te conhecer um pouco melhor, então a gente quer também falar sobre um segmento muito importante, né, que aconteceu muito forte nessa pandemia e ainda está acontecendo, que são os divórcios, né? Sim. As pessoas que ficaram muito unidas em casa, eu tô rindo, né? Isso não é legal, mas aqui realmente. É estranho, né? E também, infelizmente, com a parte da pensão alimentícia, né? Sim. A gente sabe que muitos maridos, né? Eu sei que também tem as esposas que pagam a pensão, mas a grande maioria são os maridos, né? Então, teve uma redução, alguns que quiseram renegociar, porque alguns perderam emprego, outros realmente estavam passando por dificuldades, né? Sim. Então, te deixar à vontade agora falar nos tópicos. Realmente, né? Infelizmente, a gente diz, né? Tivemos um aumento bem significativo na parte dos divórcios no país inteiro. Até o Rio Grande do Sul não foi um dos campeões. É mesmo? Né? Tem estados como Piauí, agora até não vou recordar, Acre, eu acho que também, tem uma parte da parte sudeste, mas assim, nós estamos, não lembro em que lugar do ranking, mas não somos, né, somos casais mais unidos, então. Não tivemos o maior aumento, mas teve, né, significativo. Sim. E claro, isso tem o reflexo em todo o resto, que eu digo que é infelizmente por isso, né, que quem acaba
às vezes sofrendo mais, né, quando você tem crianças pequenas, são elas, em razão de tudo que envolve. Claro que a gente sabe que o divórcio ele não vem do dia para a noite, né, mas eu acredito que a pandemia acelerou esse processo, porque o aumento foi muito grande também, né, nos divórcios extrajudiciais, que são aqueles realizados em cartórios, que é quando não tem os menores, né, quando pode ser feito de forma extrajudicial. Esse teve, assim, um dos maiores aumentos, o mais considerado. E, com certeza, os alimentos tiveram esse reflexo, né? Muito pedido lá no início, principalmente, acredito que ali quando estávamos ainda em bandeira vermelha, tivemos por várias vezes, mas acredito que ali em abril, maio, junho, teve um pedido, aumentou muito também os pedidos de redução, né, as revisionais de alimentos, que a gente chama, né? E em razão enfim, de algumas profissões, né, Cláudia, que são diretamente ligadas, que realmente não tiveram. Vou dar um exemplo, assim, pelo escritório, casos de quem trabalha com eventos, né, que ficou totalmente sem renda e teve que se reinventar. Então, muita revisional nesse sentido. Alguns acordos a gente conseguiu realizar, né, de forma consensual. Outros, infelizmente, teve que chegar na revisão judicial. Mas, enfim, né, o que a gente costuma dizer que não bastava, e até para muitos clientes que procuravam, não bastava simplesmente alegar a impossibilidade de pagar, né, e deveria sim comprovar. Os juízes não estavam aceitando só a alegação, né, tinha que haver uma efetiva comprovação dessa redução da renda para poder ganhar, né, e ter essa minoração na pensão. E a gente sempre procurava fazer isso de forma consensual. Quando não acontecia, não tinha solução, se entrava via judicial, mas teve um aumento bem significativo também. E essa parte judicial, no momento que entra com essa revisional, vocês têm conseguido bastante êxito? É demorado? Sim, tu diz pela parte da redução, para reduzir? Sim, comprovando sim, né? É que o que a gente... É um pouco complicado porque um menor, né, ele não pode, não tem como existir, apesar da pandemia, a isenção essa obrigação dos pais, né, de pagar a pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia não são só alimentos, né, é vestuário, é educação, é remédio, enfim, é todo aquele aparato que uma criança necessita. E não existe de fato essa isenção, né, por parte dos pais. Eu não posso me isentar como mãe, né, de contribuir. Então, o que o juiz realmente buscava nos processos era essa prova, né? Existe a prova de que houve realmente redução? Existe, ela está aqui, então vamos ver o que dentro disso, né, a gente pode fazer para ajudar essa parte que está vindo buscar esse auxílio, mas ao mesmo tempo não prejudicar esse menor que necessita dessa pensão, né? Claro. Então é muito difícil, é uma situação bem complicada, mas sim, a gente teve bastante êxito, quando bem comprovado, né, a questão probatória bem forte, sim, mas para o juiz é muito difícil também, né, colocar isso na balança e olha, reduz, mas será que essa criança vai ser atendida dessa forma? É realmente muito difícil. E indo nessa parte ainda dos divórcios, né, que ocorrem quando tem os filhos, né? Sim. Como é que ficou essas visitas nesse momento da pandemia? A visitação foi bem complicada no início, né? Como eu comentei ali por março, abril, tem o CONAMA, que é o conselho que protege, né, a criança e o adolescente, e aí junto com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Constituição Federal, eles recomendaram lá no início que houvesse um afastamento, né, o maior afastamento que fosse possível entre, por exemplo, um pai, uma mãe que tem a guarda, né, de forma unilateral da criança, e o pai que faz a visitação. Então houve com o apoio do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, houve essa recomendação de afastar esses menores, né, essas crianças, esses adolescentes, para evitar, né, para que tivesse um menor trânsito de crianças e para evitar a contaminação. Porém, né, isso aconteceu e houveram pedidos no início que foram negados realmente de visitação, se incentivou muito a internet e telefone, mas teve aquele outro lado que gerou muita polêmica essa recomendação. Sim. Por parte até de alegações de alienação parental, porque é muito do caso específico, né? Mas tinham situações que as pessoas usavam isso para outras, né? Eu digo assim, para esconder outros problemas que já haviam. Então gerou muita polêmica essa determinação de afastamento, porque é um direito, né? Sim. Dos pais. É muito complicado também. Eu acho que tudo que envolve o direito de família é muito complicado e muito específico, né? Tem que ser analisado realmente cada questão, né? Caso a caso. Mas teve essa recomendação de um menor trânsito entre esses menores. E aí, aos poucos, com a liberação, com as mudanças de bandeira, enfim, com, né, o menor isolamento, digamos assim,
voltou, né, a se ter de uma maneira mais normal e comum essa visitação, e também a questão da guarda compartilhada, né, aqueles que no início também foram um pouco privados dessa troca de casa. Sim. Depois voltou, né, mais perto da normalidade. Hoje já se encontra mais tranquila essa questão. Porque isso tudo ocorreu para quem está em litígio mesmo, né? Sim. Porque se é aquela família que está separada, eles vão conversar, claro. O casal vai chegar num acordo, né? Se chega nesse momento, né? Eu vou ter que afastar, eu vou ter que cumprir o que o CNJ diz, é porque também... Sim, já não tem. Já não tem nada de diálogo, né? Claro, a determinação, eu entendo, enfim, compreendo essa questão polêmica, né? Mas eu acredito que se tiver bom senso, como sempre, né? Claro. Em todas as relações se conseguiria, né, resolver, e que eles precisam também ter algo que, né, proteja de uma forma maior, porque o objetivo sempre é a proteção dessa criança, né, desse menor. Então, se não fosse dessa forma, talvez, né, muitas crianças correriam maiores riscos no início. Então, acho que tudo foi, até diria que de uma certa forma foi tudo andando bem, né? Poucos casos que tiveram maiores problemas, mas o pessoal acabou contribuindo e as coisas deram certo. Sim. E outra questão bem polêmica, e se não pagou a pensão? O pessoal foi para a cadeia? Pois é, teve a lei, né, lá no início também, não lembro que mês, acho que foi logo em abril, uma lei que incluiu essa questão de proibir a prisão por dívida alimentar, né, tirar ela do regime fechado, né, desse caráter de regime fechado, e permitir que ela fosse cumprida em regime domiciliar. Aí uma outra grande polêmica, porque ela ficou vigendo até 31 de outubro, né, faz pouquinho agora que encerrou. Então, muitas pessoas acreditavam que justamente a prisão era o que coagia, né, fazia com que esse devedor pagasse, né, e muitas vezes, infelizmente, é assim mesmo que funcionava, né. Então, esse devedor, por estar cumprindo em regime domiciliar, ele se via mais tranquilo e aí acabava não cumprindo, né? Porque é importante também a gente salientar que não basta ser preso para estar quitado. Não, a dívida segue, né? Tu é preso, mas tu tem que pagar, né? Claro. Continua devendo aqueles alimentos. Então, durante esse período até 31 de outubro realmente não foram, né? Pelo menos as situações que eu tive acesso, até ouvi de colegas, de alguns juízes que deferiram em regime não domiciliar, né? E aí, enfim, recorreram, mas perdurou em razão dessa legislação, esse regime domiciliar. E agora está aos poucos voltando, né? Essa nova, a antiga, né? A normalidade, voltando à nossa situação anterior de haver a possibilidade. Né? Eu vejo como havia uma proteção, né? Para esse devedor de alimentos, mas também tinha o lado muito fraco aí daquela criança que necessitava e aí ficava muito tempo sem ter esse retorno. Então é bem complicado também. Tiveram os dois lados, né, dessa lei. É complicado, porque a pessoa justamente vai presa para obrigar o pagamento. No momento que está em casa, domiciliar, né? Era uma maneira coercitiva, né, né, a única prisão que pode, além da... Né, eu acredito que talvez até daqui a pouco eles vão fazer vão elastecer isso novamente? Pode ser. Na prática, eu te confesso que não tive, depois de 31 de outubro, nenhum caso, né? Para ver como é que eles vão decidir. Mas acredito que sim, porque a gente enfrenta, né, mais algum período, aí não se sabe até quando, de pandemia. Então, a situação fática não foi alterada, né? Verdade. Não sei se não vai seguir essa questão do regime domiciliar. Indo para o nosso último bloco, nessa parte civil também, bem pandêmica, as partilhas, né? Sim. Então, que infelizmente, né, nós já estamos em novembro, eu acho que agora não tem uma pessoa que não saiba de uma pessoa próxima que morreu de Covid. É impressionante isso. Em março, quando a gente comentava com amigos, colegas, o pessoal dizia, né, olha, todo mundo vai conhecer alguém que morreu de Covid próximo. Sim. E eu sempre ficava apavorada, não, que horror. E é verdade. É verdade, né? Então a gente vê no Face, telefonemas, enfim, é um horror, né? E já sei de outros colegas também, advogados, né, que estão trabalhando muito nessa parte da partilha, porque acontece. Sim. E infelizmente depois da despedida, o ente querido, imediatamente tem que partir o inventário. O inventário. E aí surgem muitas dúvidas, Cláudia. Eu queria que tu esclarecesse para o pessoal, porque aconteceu o caso de morte, mas também tem o caso que os pais, avós, enfim, já são idosos, né? É importante fazer antes esse inventário, porque também é dito que os impostos vão aumentar, né? Então, o que tu aconselharia
a gente, assim? Nós tivemos, né, durante a pandemia, um aumento bem grande no número de testamentos. Antes um pouquinho de falar na questão do inventário, né? Eu acredito assim que com relação aos testamentos, por que, né, que veio tudo isso? Porque eu acho que as pessoas tomaram um susto e, né, pensaram às vezes, muitas vezes pela primeira vez, ó, como vou deixar destinados os meus bens, né? E aí se preocuparam de organizar, né? Antes, enfim, de uma situação muito até bem início, lá no final de março, eu tive uma cliente que me procurou, não era minha cliente, passou a ser, foi uma indicação, ela morava na época no Rio de Janeiro, médica, com muito medo porque estava na linha de frente do Covid. Entendi. E com muito medo porque tinha outras doenças, enfim, que estavam, né, relacionadas a um risco maior de morte e tal, e ela, para resguardar o companheiro, né, quis fazer esse testamento, fez essa procura em razão disso. E o que se pode, né? Eu até não fiz nenhum inventário de Covid, né? Não abri nenhum inventário de alguma pessoa que tenha falecido de Covid nesse período. Embora conheça algumas pessoas que faleceram, né? Mas assim, o que a gente recomenda? Fazer o inventário, ele pode ser aberto e realizado só depois da morte. O que as pessoas podem fazer antes ou daqui a pouco deixar um testamento, ou de repente organizar os seus bens de outra forma, né? Tem as holdings familiares, né? Que existe por aí, tem pessoal específico, né? Especializado, que trabalha nessa área, pode fazer doações na família, né? Entre herdeiros, enfim. Tem uma série de coisas que podem ser feitas para quem quer prevenir esse momento, porque as taxas, como tu mencionou, são realmente altas. E elas acabam trancando um inventário, né? Muitas pessoas nos procuram para fazer um inventário e se apavoram quando sabem que, além de pagar o advogado, que eu digo assim que é a parte mais tranquila desses custos, porque o absurdo de impostos e taxas, né? Ficam sabendo que mesmo sem ter litígio, mesmo esse inventário podendo ser feito de forma extrajudicial no tabelionato, tem que pagar o imposto de transmissão, né? Que a gente chama o ITCD, que é o imposto de transmissão causa morte e doação, tem que pagar todas as taxas do tabelionato. Depois de se concluir esse inventário, a gente tem que levar esse inventário para o registro de imóveis e pagar mais taxas para registrar lá no formal, né, na matrícula, o que foi definido no formal. Então são muitas taxas e isso acaba assustando as pessoas e fazem com que se preocupem às vezes antes, né, de como vou resolver para né, organizar de uma melhor forma os meus bens para não deixar quando, né, vier a falecer. Então existe sim essa possibilidade. Eu vejo até que tem alguns amigos que colocaram um bem à venda para daquele valor conseguir acertar às restante, vezes dentro do próprio inventário judicial, né? Pode-se pedir um alvará, ou às vezes a pessoa deixou valores, né, quantias que podem ser, através de alvará, liberadas para poder custear esses custos, ou parte desses custos. Realmente não são custos baixos, né? São percentuais altos, dependendo do valor dos bens que foram deixados. E que muitas vezes inviabilizam todo esse processo. Muitos não fazem, né? E tem número de dia, assim, prazo? Para entrar com o inventário pelo código, são 60 dias. Depois da morte. Isso. Aqui no Rio Grande do Sul, ele não está vigiando ainda esse artigo. Não. Então, até iria, né, ocorrer em 2020, por alguns comentários. Lá no início, nós achávamos que iria passar a contar em 2020. E não saiu nada ainda. Mas em outros estados, São Paulo, já... E se não entra nos 60 dias, o que acontece? E a multa deve ser terrível. É proporcional ao que... Sim, aí que vai passar, acredito que mais um ano, agora em razão da pandemia não sabemos, mas 1, 2 anos acho que a gente vai entrar nesse mesmo problema. Entendi. E tudo isso é para arrecadação, né, Cláudia? Né? É bem complicado. A gente não pode dizer que não é isso, porque né? acaba trancando, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho... Exatamente, porque em 60 dias, né? Poxa, aquela família ainda está muito dolorida com tudo que aconteceu. É muito pouco tempo, Podia ter um prazo... Passa, então, um semestre, né? Eu acho que seria bem razoável, até nós não né? sabemos se organizar, enfim, né? Não sabemos se vão estender, daqui a pouco não sei, porque pelo código é esse o prazo, né? Não sei se vai ser criado algo que... Né? Ou se no Rio Grande do Sul vai realmente valer ou não, né? No próximo ano. Mas realmente, como tu mencionaste, é um prazo curto. E para fechar a nossa entrevista, tem algum outro caso assim, cível que tu tenha te preocupado muito na pandemia, de repente por causa de processos físicos ainda,
trancados, deu uma parada no serviço? Tem alguma coisa que tu gostaria de Sim, a gente comentar? enfrentou no início bastante problema com relação aos processos físicos, né? Porque recém estão sendo digitalizados, agora o fórum está, abriu a possibilidade, né, algumas varas, alguns cartórios do advogado digitalizar, outras empresas estão buscando os processos, né, mas dentro de inventário mesmo. Eu tenho um inventário que até nessa semana fui olhar, e ele é um inventário que existe uma sobrepartilha, uma ação de prestação de contas, né, e o próprio inventário, então ele tem muitos volumes, né, não é por óbvio litigioso, e isso, e ele está lá, porque realmente é bem difícil da gente digitalizar, e ele está lá aguardando essa empresa buscar, e ele ficou parado, né, todo esse período. Teve um despacho que não está dentro não foi colocado ali, mas teve uma movimentaçãozinha no sistema, mas uma coisa que já poderia ter sido resolvida lá em abril, maio. Entendi. A gente vai com certeza até metade de 2021, ao final de 2021. Então a gente teve sim bastante prejuízo, né? E graças a Deus existiu o eletrônico para salvar o outro lado, né? Claro. Aquilo que pôde ser feito de forma eletrônica a gente foi tocando. Mas alguns físicos realmente passaram por esse problema, né? O tribunal deixou os advogados também, né, digitalizar para andar mais rápido os seus processos, né? Mas foi tudo custo do próprio advogado, né? E aí processos como esse que são muito grandes, aí o pessoal acabou optando por deixar essa empresa que está indo buscar, né, dentro do fórum e fazer essa digitalização. Certo. Então tá, vou te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Aí queria que tu deixasse um recado para os nossos empreendedores, para advogados ou não advogados. Sim. Como advogada, né, diria assim, para nunca desistir. A gente sabe que tem muitos advogados, cada vez mais, né? Quando eu me formei já tinham muitos, e sempre vão, né, uma profissão assim que eu acho maravilhosa. Eu acho que a gente busca realmente ajudar as pessoas, né? É uma profissão digna. Então não desista de advogar. É uma profissão que vale a pena, né, ajudar o outro, e é uma profissão que faz eu acho assim um bem enorme, né, para a sociedade. Então não desista, sempre tem espaço para todos, sempre costumo repetir isso, né? Sempre tem, a gente tem que se ajudar, se unir. Eu acho que os colegas, né, cada um faz uma área, troca figurinha, né? Tem que estar sempre se ajudando, que eu acho que é isso que importa na nossa profissão. E continue, né? E para quem está se formando, que advogue, que vale a pena. Que legal. Então tá, te agradeço mais uma vez muito obrigada. Ter participado da terceira vez. Sim. Que legal, mas sempre com um assunto novo, né? Sim. Então tá, pessoal, então até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. E não se esqueçam, assinem o nosso canal, se inscrevam, né, melhor dizendo, e dê um like para nós. Até semana que vem.